Pessoal dos terceiros anos, que a gente está trabalhando com algumas revisões, vou fazer uma videoaula hoje, professor Douglas, de matemática, vamos fazer uma revisão sobre equação do primeiro grau. E nessa equação do primeiro grau, estamos colocando ali, como vocês podem perceber, uma equação um tanto complexa, mas vamos trabalhar ela e relembrar como que se resolve esse tipo de problema. Vamos lá. Então é o seguinte, pessoal, uma equação de primeiro grau se dá quando o x está elevado à primeira potência. Se tivesse um expoente aqui, por exemplo, 2, ele já não seria do primeiro grau, seria do segundo grau. E aí eu teria que utilizar um método diferente para a resolução. Então aqui é do primeiro grau porque não traz nenhum expoente. Quando não traz nenhum expoente é porque ele vale 1, ok? Mas não é necessário colocar 1. Por isso que vocês normalmente, quando veem uma equação do primeiro grau, vocês nunca vão ver o número 1 elevando lá ao x, porque ele está lá ocultamente, mas não precisa ser colocado, nem deve ser colocado, tá? Então vamos lá, vamos a solução. Já falei para vocês, bom, não falei em videoaula, mas falei em sala de aula, como se calcula soma e subtração de frações com denominadores diferentes, que é o caso aqui, ó. Eu estou envolvendo uma equação do primeiro grau com frações. Eu tenho uma fração, duas, três frações. E o que há de terrível nessas três frações? Elas têm denominadores diferentes. Vamos relembrar o que é uma fração, pessoal. Fração é um elemento chamado numerador composto por um número embaixo que se chama denominador, tá? Então, quando eu tenho que somar, subtrair, multiplicar, muito embora aqui eu tenha uma igualdade, mas pense como se eu tivesse aqui um mais, aqui um menos. Você está verificando que o denominador aqui, os denominadores, ó, o 4, o 3 e 1, que eu já até acertei aqui a casa, porque não tinha nada, eu não preciso escrever 10 dividido por 1. Inclusive, o original aqui desta equação era assim. Só que eu não deixo 10 sozinho, uma vez que eu vou trabalhar com os denominadores. Então eu acerto a casa. Acertar a casa é colocar o número 1 aqui embaixo, tá bom? Então quando os denominadores são diferentes neste caso, já vou trabalhar um negócio chamado MMC, mínimo múltiplo comum. O que vem a ser o tal do MMC? É pegar a tabuada do 4, do 3, do 1 você desconsidera, não precisa, mas do 4 e do 3. E dentro dessa tabuada do 4 e do 3, você vai pegar o menor número que pertence aos dois. Por exemplo, tabuada do 4, 4, 8, 12, 16, e lá vai embora, né? Tabuada do 3, 3, 6, 9, 12, 15. Olha, qual é o menor número que pertence às duas tabuadas, né? Que está nas duas? É o número 12. Por acaso, ele é o mínimo múltiplo comum. É bem fácil aqui. Mas tem um método mais fácil ainda de você localizar o mínimo múltiplo comum. Vamos apagar aqui e vamos lembrar para vocês como é que se faz. Depois vocês param aqui o vídeo e lembram como é que faz, tá bom? Então aqui é o seguinte, para tirar o mínimo, você escreve os números que são diferentes de 1, porque 1 você não precisa escrever. Você vai fazer aqui uma barrinha e vai fazer uma divisão. Você vai começar a dividir. Se o número que eu te colocar aqui para dividir os dois, sem problema. Se não der, você divide pelo menos um dos números. É assim, ó. Aqui a gente vai dividir por números primos. O que é números primos? São os números que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Ou por ele mesmo realmente, né? Porque dividir por 1 não altera em nada, não mexe em nada. Então você vai dividir, por exemplo, o 2 é o número primo, o 3, o 5, o 7, o 11. Aí você vai falar, mas e o 9, professor? Não é primo? Não, porque ele é divisível por 3 e por 9. Não é só por 9. Ah, e o 6, professor? O 6 é divisível por 3 e por 2. Então tem que ser números que são divisíveis só por eles mesmos. Você vai ver agora. Quer ver? Qual é o menor número? O menor primo? É o 2. Então você vai começar por 2. Então nesta conta aqui, você vai pegar o 4 e o 3 e tentar dividir por 2. Por acaso o 4 é divisível por 2.
4 dividido por 2 dá 2. Você coloca a resposta aqui embaixo. O 3 é divisível por 2? Não. Então você reescreve. E faz novamente por 2. Enquanto der para dividir por 2, você vai dividindo. Ó, 2 por 2 deu 1. Uma vez que virou 1, acabou a conta. Acabou o tal do MC para aquele lá. Mas continua o outro. O 3 continua não divisível por 2. Então reescreva. Qual é o próximo número que você vai dividir agora? Por qual você vai dividir? Por 2 de novo? Não. Você vai dividir por 3. Né? Por 3, 3 por 3 deu 1. Quando todos os números aqui nessa fatoração acabarem em 1, você terminou. Você achou o mínimo múltiplo comum. Por acaso, aqui você faz 2 vezes 2 e vezes 3. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, olha só, o mínimo múltiplo comum é 12. Então, se você quiser copiar bonitinho aí, para o vídeo aqui e copia, tá bom? Eu vou apagar, porque eu já sei quanto que é o mínimo e vou continuar a minha conta. Ah, veja só. Então, eu tenho uma igualdade aqui no meio e eu vou colocar debaixo das barras o número 12. Como é a continuação da conta? A continuação da conta é a seguinte, você pega o MMC, divide pelo número de baixo e multiplica por todo esse número de cima, ó, tudo isso, tá? Você vai até deixar indicado, como a gente vai fazer aqui, ó. Vai dividir pelo de baixo, olha lá, e depois multiplicar pelo número de cima, ok? Mesma coisa aqui com 1, vai dividir por 1 e multiplicar por 10. Vamos começar lá. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vai multiplicar por esse monstrão aqui, ó. Você vai reescrever, ó. 3x menos 10. Para não deixar nenhum escapar, você coloca entre parênteses, para guardar, segurar eles. Igual, vamos lá, continuar aqui com o igual. 12 dividido por 3 é 4. Vou multiplicar pelo segundo monstrão, que é 5x mais 6. Fecha o parênteses. A gente coloca parênteses para separar, tá bom? 12 dividido por 1, 12 vezes 10, vai dar menos 120. Bom, difícil ou fácil é a conta que você vai fazer por enquanto, tá bom? Eu tinha que ter colocado aqui em cima, né? Vamos lá. 3 vezes 3x menos 10, 4 vezes 5x mais 6 e menos 120. Vamos fazer mais bonitinho? Deixar mais bonitinho aqui. Ficou meio torto nosso parênteses aqui. Então tá aqui, ó. Menos 120. Muito bem. Feito isso, e agora, professor, o que você vai fazer? É assim, ó. Perceba, pessoal, que você, dos dois lados da igualdade, você tem o número 12. Tá vendo? Ó, 12. Sabe o que você pode fazer aqui, ó? Você pode cortar. Por quê? Esse 12 aqui, ó, agora vem a história de como resolver a equação do primeiro grau, tá? Equação do primeiro grau é a seguinte, você pega o número que está de um lado da igualdade e passa para o outro lado, sempre invertendo a operação. Aqui o 12 não está dividindo? Está dividindo. Vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Olha lá, vai ficar assim, ó. Que seria tudo isso, né? Multiplicado por 12. Mas tem 12 aqui embaixo. Então, ó, corta. Dá para cortar. 12 dividido por 12. Mas se você quiser já fazer aqui, ó, e nem escrever colchete nenhum, pode fazer. Você pode cortar. Como é que ficou então a conta, professor? Ficou assim, ó. Ficou assim. Ficou 4. Vamos lá, vou apagar aqui, ó. Ficou 4 não, ficou 3 vezes 3x menos 10 igual a 4 vezes 5x mais 6 menos 120. O 12 de baixo eu pude cortar. Então, como ficou de fato? Ficou assim, ó. 3 vezes 3x menos 10 desse lado e do outro lado 4 vezes 5x mais 6 menos 120. Sabe o que você vai fazer agora? Você vai fazer um negócio chamado distributiva. Você vai pegar, você vai multiplicar por 3 o 3x, o menos 10, vai multiplicar o 4 por 5x e por 6. Vamos fazer aqui devagarzinho, ó. 3 vezes 3, 9x. 3 vezes 10, menos 30. Esse lado está com esses números. Do outro lado está com
4 vezes 5, 20x. 4 vezes 6, 24. Né? Se eu não me engano, é isso aí mesmo. E o menos 120, que vem de aqui para ajudar. Muito bem, feito isso, pessoal, a equação do primeiro grau normalmente você vai enxergar aqui. É que eu coloquei algo mais, né? Para ficar um pouquinho mais difícil para você tentar pegar o mais difícil para fazer o mais fácil. Normalmente vem assim a equação do primeiro grau, tá? E aí você tem que resolver aí. Eu só tirei as frações. Tirei as frações, com elas aqui. E agora começa então a nossa historinha de deixar o x sozinho aqui, tá? O 9x já está do lado esquerdo do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. Então você vai permanecer aqui, ó. Quem mais compõe x, que tem que estar aqui? É o 20x que está lá do outro lado. Para que ele venha para cá, pessoal, é o seguinte, eu tenho que lembrar que a equação é uma balança em equilíbrio, tá? Eu tenho falado isso na sala de aula. Se eu tiro alguma coisa, uma pedrinha aqui dessa balança, eu tenho que tirar desse lado também. Se eu coloco aqui, eu tenho que colocar aqui. Então, ó, veja só, eu tenho que tirar o 20x daqui, certo? Para tirar, gente, é só fazer isso aqui, ó, menos 20x. Só que se eu tirar 20x daqui, eu tenho que tirar 20x do outro lado da igualdade. Então, normalmente, o professor não mostra essa passagem para você. E eu não vou mostrar também, mas você já sabe que você fez aqui o menos 20x desse lado e aqui o menos 20x desse lado. Por isso que normalmente o professor fala, você passa para o outro lado invertendo a operação. Então, você tem aqui mais 20x, do outro lado vai ser menos 20x. Porque simplesmente o inverso da soma é a subtração. Aí você faz 20 menos 20 aqui, cortou, ó. Cortou. Entendeu? Aí passa para o outro lado, na verdade você está tirando 20x desse lado da igualdade e do outro lado. Só que já vai direto. O professor normalmente não mostra essa passagem para você, só fala para você que você pegou o 20 e passou lá para o outro lado invertendo a operação. Que dá na mesma, tá? Dá na mesma. Então vamos lá, vamos pensar assim. Peguei, joguei lá. E igual. Aí você vai falar, mas e o 30 que estava aqui? Poxa, se eu quero tirar o 30 daqui, está subtraindo? Basta você fazer o quê? Somar. Só que se você somar 30 aqui, você não tem que somar do outro lado? Tem, para não ficar a balança em desequilíbrio. Então isso aqui some, na verdade você não vai enxergar essa passagem, você vai simplesmente colocar lá do outro lado. Você põe tudo que sobrou, né, que é o 24 que sobrou lá e o 120 que sobrou, e você acrescenta aqui o 30. Olha lá, acrescenta 30, que foi o número que você somou lá, para sumir o 30 de lá. Você acrescentou lá, acrescentou aqui. Lá sumiu e aqui apareceu. Então, é como se você tivesse pego menos 30 lá e passado para o outro lado, invertendo a operação como soma. Mas não aconteceu aleatoriamente, foi porque você acrescentou aqui e aqui também, tá? Bom, então ficou mais fácil agora, olha só. Ficou 9x menos 20x. Poxa, isso aqui conta, hein? Pensa em dinheiro, tá bom? Ó, eu tenho R$9 e tenho que tirar R$20. Não consigo, vou ficar devendo. Quanto? Vou ficar devendo 11x. Legal, tá bom. E lá do outro lado? Vamos ver o que vai dar do outro lado. Fica assim, ó. 24, eu somo com 30, né? Somos positivos, fica 54, menos 120. Vixe, quanto será 54 menos 120? Vamos fazer aqui a conta. 10 menos 4 dá 6. Aqui, 10 menos 4, 6. Vai 1, 12 para 6, 6. Pronto, 66. É isso? Acho que é isso aí mesmo. Então ficou 66 desse lado. Muito bem, beleza, maravilha. 66, aliás, 66 não, ficou menos, né? Porque, ó, a minha dívida é maior do que o dinheiro que eu tenho. Ó. 24 mais 30 é 54. Positivo, tenho no bolso. E eu tenho que tirar 120, não vou conseguir tirar. Vou ficar devendo 66. Bom, o importante aqui é que dos dois lados estão negativos. Existe um artifício matemático que é multiplicar por menos 1 os elementos da equação. Todo mundo. Mas eu vou fazer isso aqui só porque o x está negativo, tá? Não é porque o 66 deu negativo. Podia dar negativo, sem problema. O problema é o x ficar negativo, ele tem que ficar positivo. E menos vezes menos vai dar mais. Então, não preciso nem escrever mais, tá? E menos vezes, regra de sinal, gente. Menos vezes
menos, dá mais. Regra de sinal. Então, aqui eu não preciso escrever mais, tá? Porque eu sei que menos vezes menos é mais. Não é usual escrever o mais. É só você não colocar menos. Só que desse lado também ficou mais. Porque, ó, menos, de novo, você vai multiplicar todo mundo. Lembra? Balança e equilíbrio. Que eu faço desse lado, faço do outro. Então, ficou 66 positivo. Logo, teu x vai ser, vamos lá, 66. O que eu vou fazer com esse 11 que está multiplicando? Para sumir o 11, basta eu dividir. Olha lá, dividir. Dividir por 11. Ele some. Só que se eu fiz desse lado, eu também tenho que fazer do outro. Olha lá. Isso eu não mostro para você. E aí eu falo para você, olha, pessoal, você pegou o 11 que estava multiplicando, passou para o outro lado, invertendo a operação, dividindo. Está na mesma. Então, resultado final, né, x igual a 6. Né, 66 dividido por 11, tá bom? Então tá aí. A forma de resolução de equação do primeiro grau. Assista essa aula uma vez, duas vezes, três vezes, tá bom? Vou passar uma atividade, duas equaçõezinhas para vocês fazerem aí no caderno, depois vocês postem para mim, tá? É a aula de hoje, o vídeo de hoje é esse e as atividades serão passadas para vocês no Classroom. Obrigado, tudo de bom. Se está de manhã para vocês aí, bom dia. Se é à tarde, boa tarde. Se é à noite, boa noite. Valeu.